Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que vai ao ar todas as terças-feiras às 22h30, com reprise quinta e domingo, também às 22h30 pelo canal Metrópole News. Você pode nos assistir pelo canal 24 ou online, em qualquer lugar que você estiver, pelo portal nacional de notícias, metrópole360.com.br. Essa noite nós estamos tendo a honra aqui de receber 3 líderes empresariais de muito peso e muita relevância, de muito serviço prestado ao setor econômico, ao sistema de produção do nosso Estado, e que agora recentemente tem um dos seus líderes eleito a também presidir uma instituição importante que é o Conselho Deliberativo do SEBRAE. Ele, o presidente da FIEG, Pedro Alves. Boa noite, Pedro. Obrigado por vir ao Programa Negócios. Ele nos dá a honra de sermos o primeiro a te entrevistar. Agora, não só como presidente da FIEG, também como presidente do SEBRAE, do Conselho Deliberativo do SEBRAE, e parece que os seus amigos acabaram de fazer uma eleição aqui nos bastidores, rapidamente, e parece que vai te dar um terceiro mandato, que é o presidente Vila Nova. Né? Então, peço te perguntando assim, boa noite, obrigado por vir ao Programa Negócios. Boa noite, Debré, aos telespectadores do Programa Negócios. Vocês aqui que têm feito um trabalho muito bom, de uma repercussão altamente positiva para o Estado, onde mostra aí os valores, principalmente os valores daqueles que tentam dar uma contribuição para o Estado de Goiás. E as nossas instituições, está aqui 2 grandes líderes, companheiros aí, nós, da nossa parte, temos procurado, sim, da melhor forma possível, dar a contribuição para esse Estado, que é maravilhoso, que tem um potencial fantástico, que nós devemos cada vez mais viabilizar as suas atividades econômicas nesse Estado. Pedro, eu até, antes de apresentar os nossos 2 convidados, até te parabenizar os 3, porque saiu agora a somatória do PIB de 2012 e Goiás teve um crescimento de 5%, 5 vezes mais o PIB nacional. Nós vamos ter um bloco especificamente para nós podermos tratar sobre o que Goiás acertou, que poderíamos ter inspirado o Brasil também a tentar acertar. E nós convidamos 2 pessoas aqui importantes. Ele, José Evaristo, que é presidente da FEComércio, que vem ajudar a gente a discutir essa questão que é da pontinha lá do consumo final. Nós vamos falar do final do ano, onde todo mundo está esperando que nesses últimos meses agora, nesses últimos dias de 2014, consiga recuperar aí o que nós não conseguimos nos últimos 11 meses, né, do Estado. Boa noite, José Evaristo. Obrigado por vir ao programa. Boa noite, Debré. Boa noite, meus companheiros aqui de luta, nas entidades de classe. É um prazer enorme estar aqui com você. Nós estamos na ponta de fato. Estamos lá no segmento terciário da economia. Primeiro está o primário, produção agrícola e tudo, matéria-prima, que está transformação, indústria. E nós somos o terciário. E é o momento do consumo, é a área de consumidores, onde se compra, é varejo, é atacado. Se não está havendo consumo, o consumo estiver represado, nós vamos represar também a indústria e vamos represar lá também o setor primário da economia. Então, é preciso entender que não se combate consumo, não se combate a inflação com uma perspectiva de penalizar o consumo. Nós temos que incentivar o consumo. Feliz é o país que possa ter poder de compra, consumo ativo, né? E nós estamos tendo uma política hoje de puxando o freio de mão da economia, buscando reduzir para combater a inflação. É um equívoco política, retrógrada, que vem sendo adotada. Zé, não, vamos ter que discutir bem isso, porque o Brasil, na verdade, tentou se libertar dessa política econômica em um determinado momento. E foi onde que o governo federal acabou perdendo todo o controle sobre essa questão e teve que retroceder de novo, tratando novamente a inflação com aquele amargo remédio, aquele que causa mal à nossa economia, que é aumento de juros, né? Nós vemos com gradativos aumentos de juros e é um remédio que nós já provamos outras épocas, nós vimos que não solucionou o problema. Ele é um imediatismo, nós continuamos tratando simplesmente de forma imediatista. E o nosso terceiro convidado é o Zé Mário Schneider, presidente da FAEG, e que nos honra muito. Obrigado, Zé Mário, você vir ao programa, ajudar a gente a prestar homenagem ao Pedro, que assume agora o terceiro cargo, mas, claro, falar desse setor que é muito importante, que é do agronegócio, né? Se o Brasil está na situação onde está,
o agronegócio, nós temos sempre falado, é o que tem salvo esse país. E Goiás, nós vamos falar desse cruzamento de dados lá com o setor da indústria, né? Esse crescimento de 5% do PIB, que deixa Goiás numa posição extremamente importante. Obrigado por vir. Obrigado a você pelo convite. Boa noite, Debré. Boa noite aos nossos colegas aqui de mesa, Zé Evaristo, presidente da FEComércio, Pedro Oliveira, presidente da FIEG. Boa noite aos nossos telespectadores. E claro que falar da agricultura sempre, da pecuária, do agronegócio, é falar aquilo que o Brasil tem de melhor. Se há uma coisa que a gente tem que zelar no nosso país, é a vocação natural agropecuária, é o que tem segurado o crescimento do Brasil. Se nós não temos aí um crescimento menor ainda, deve ser o setor agropecuário, deve ser a nossa potencialidade natural do nosso país. E é claro que Goiás não é diferente, Goiás também tem a sua vocação natural na agropecuária, no agronegócio, e é importante nós tratarmos sempre no conjunto, como nós estamos aqui. Nenhum setor vive de uma certa forma isolado. A agricultura, para ela ir bem, ela tem que ter um cuidado, tem que ter o zelo do Estado, dos governos de uma forma geral, ter uma infraestrutura básica necessária, que é importante também para outros setores, mas é importante também para a agricultura e para a pecuária ter uma indústria forte, uma indústria que consiga transformar, agregar valor a esses produtos, e é claro também o comércio, que, como já disse o nosso presidente da FEComércio, Evaristo, é a ponta, é o consumo, né? E quero aqui também dizer que as medidas adotadas pelo governo federal, no que diz sentido ao controle da inflação, no mínimo não é um equívoco, mas é uma medida amarga e que não resulta em dados práticos e não dá uma possibilidade de crescimento do nosso país. Você apenas querendo controlar a inflação através do aumento das taxas de juros é muito pouco para aquilo que é necessário. É necessário se analisar o controle dos gastos públicos, é necessário se analisar outros instrumentos para que efetivamente a inflação possa, no mínimo, ser debelada. É um problema seríssimo que nós estamos enfrentando hoje no nosso país. Zé Maria, no último bloco nós vamos falar sobre essa questão econômica e eu quero ouvi-lo sobre a questão da decisão do governo do Estado de Goiás sobre fazer a fusão de algumas secretarias importantes, como a do agronegócio e do setor de meio ambiente. A sua opinião sobre esse assunto. Mas antes eu vou aqui chamar um intervalo e vou trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos, vocês que estão nos assistindo, às vezes até fora do estado, através do nosso sistema online. Eu quero agradecer aqui a Coca-Cola, eu agradeço o Zé Alves pelo apoio, o Antônio da Creme Mel, a Locagin Lúcio, Máquinas Pesadas, Paulo Lustosa, da SETSEG, Sindicato das Empresas de Transporte do Estado de Goiás, e, claro, a nossa parceira aqui, a FIEG. São essas instituições que viabilizam esse programa para que nós possamos discutir Goiás e, claro, discutirmos os problemas e tentarmos acharmos soluções para esse país, continuar gerando possibilidades de melhoria para todos nós brasileiros. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Sai daí não. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Economia na mesa. Coca-Cola. A dica de hoje é para você aproveitar aqueles pedacinhos de queijo que sobram e ficam endurecidos. Rale e guarde um recipiente fechado e aí salpique nas suas receitas. Quer outra dica para fazer render mais? Coca-Cola 2 litros retornável. Levando a garrafa, a Coca-Cola sai por apenas R$ 3,69. É a escolha inteligente que faz diferença no fim do mês. Coca-Cola retornável. Sua refeição pode ser essa Coca-Cola toda. De volta com o programa Negócios para todo o Estado de Goiás. Você que está nos acompanhando fora através do nosso portal nacional de notícias. Estamos entrevistando o presidente, agora eleito presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, com os nossos 2 convidados, o José Mário Schneider e o José Evaristo. Pedro, você já fazia um trabalho importante, foi agora recém-reeleito presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás e foi aclamado por 13 instituições a assumir o Conselho Deliberativo do SEBRAE. Eu gostaria que você explicasse exatamente o que é
a função do SEBRAE, desse Conselho Deliberativo? O que foi feito até então e agora o que você pretende fazer com essa fusão entre o SEBRAE e a FIEG? O que o Estado ganha com isso? Em primeiro lugar, quando eu assumi a federação a primeira vez, no primeiro mandato que está encerrando agora, já havia uma definição que a federação deveria ocupar a presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Mas eu, cônscio da minha responsabilidade de administrar a Federação das Indústrias, eu falei, gente, é um momento que eu não posso ter a vaidade de assumir a federação e assumir um conselho deliberativo tão importante que é do SEBRAE. Então a gente optou por abrir mão e a Federação do Comércio, o Marcelo Baioc se interessou e eu conversei com o Evaristo sem nenhum problema. Passa, então, vamos eleger o Marcelo Baioc. Eu vou cuidar da Federação da Indústria, que eu estou iniciando um trabalho, eu tenho que ter seriedade, tenho que ter competência para dirigir essa entidade. E assim foi feito. Mas só decorreram 4 anos. E também eu não estava aí pretenso a ocupar ainda esse cargo lá de presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Mas surgiu um fato novo. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Andrade, vai assumir a presidência do Conselho Nacional do SEBRAE. E na nossa posse lá na Federação da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria, que nós fomos eleitos, eu fui eleito como diretor lá também, faço parte da nova diretoria da CNI, o presidente solicitou que aqueles presidentes de federação que tivessem o momento de ocupar a presidência regional do Conselho Deliberativo do SEBRAE, que então fizesse, que ele ia ficar satisfeito com isso. Então, diante desse fato, eu peguei, repensei e falei assim, não, eu vou colocar o meu nome à disposição dos conselheiros, que são 13 conselheiros, né, que votam, e se eles acharem que nós estamos aptos, estamos em condições de dar essa contribuição lá para o Conselho Deliberativo, então eu vou colocar meu nome. E coloquei o meu nome com toda a felicidade, a gente teve a votação e nós fomos eleitos, então, como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Mas pode ter certeza, é uma missão a mais. Isso ali é uma responsabilidade grande. O Conselho não é o gestor propriamente do SEBRAE, ele é, como diz, Conselho Deliberativo das ações do SEBRAE. Mas a instituição SEBRAE está muito séria, vem sendo dirigida. Ajuda a discutir as estratégias exatamente, de formação do pequeno e microempreendedor, seria isso? Isso. O SEBRAE vem sendo dirigido por 3 excelentes profissionais, né, executivos lá, que é o Manuel, que é o superintendente, né, que fez um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho, o Portugal na direção técnica, e a Luciana, administrativa financeira, um trio fantástico, um trio realmente que fez um trabalho excepcional. A federação, nesses 4 anos, teve uma interação muito positiva com o SEBRAE, em prol das pequenas e microempresas, né? Então, eu estou indo para lá consciente também da responsabilidade que eu estou assumindo. Esse trio vai ser trocado também, Pedro? Não, já houve a eleição, apenas o Manuel, que deve ser absorvido pelo governo do Estado, em algum órgão, e vai o Igor Montenegro. E eu fiquei feliz porque o Igor é meu irmão. Nós temos uma interação há muito tempo, muito positiva entre eu e ele. Foi presidente do nosso conselho do agronegócio lá da Federação. Fez um excelente trabalho lá. É uma pessoa altamente competente. E a gente tem realmente essa interação muito boa, eu e o Igor. Porque nós vamos ter que realmente interagir junto, levarmos junto, acompanharmos aquilo ali. Então, a gente está aí pronto para dar mais essa contribuição efetiva. Obviamente que eu serei um soldado dentre os 13 conselheiros, porque o conselho são 13, eu serei um dos 13 conselheiros e com essa função de presidir. Mas não sou mais importante do que ninguém, coloquei isso para os meus companheiros, nós vamos juntos tentar cumprir a nossa missão ali, que é essa missão de dar um apoio fundamental para as pequenas e microempresas. Essas pequenas e microempresas a gente tem como a base da economia do país em termos de atividade empresarial. A gente tem o conceito de que mais de 90% dos grandes empresários do país já foram micro e pequena empresa. Então, essa base, aí tudo você tem que ter uma base forte.
Então, Pedro, com esse conceito é que a gente está indo lá para o SEBRAE para dar a nossa contribuição. O quanto isso é importante, você assumindo também a questão do SEBRAE, porque como você mesmo colocou, o pequeno empresário, o sonho dele um dia, Zé Evaristo, Zé Mário, é se tornar grande. E você presidindo, já tem sido reeleito presidente da Federação da Indústria, é claro que vai poder contribuir muito com essa visão do como o pequeno pode acertar, né? E lembrando de um fator importante, né? Junto com o agronegócio, o pequeno empresário é responsável por gerar emprego, é o que mais gera emprego, o que mais paga imposto, e às vezes falta uma política específica de poder fortalecê-lo. Quantos pequenos empresários têm medo de crescer? Porque sabe que às vezes o que cresce primeiro é as despesas, depois, quem sabe, talvez, se tiver sorte, a receita, né? Nós trazemos aqui um parceiro importante, que é a CETSEG, Paulo Lustosa, que eu, inclusive, cumprimento a cada um de vocês. Paulo Lustosa, que representa aí, é o presidente da CETSEG, empresa, o Sindicato das Empresas de Transporte do Estado de Goiás, que pega até um gancho nisso que nós já falamos, que é a questão da infraestrutura. E o Paulo traz uma fala importante para você. Pedro, vamos acompanhar. Eu quero cumprimentar, primeiramente, o Pedro Alves, pela liderança frente à FIEG e ao SEBRAE, presidente do Conselho Deliberativo, porque durante todos esses anos o Pedro tem realizado um excelente trabalho. É uma pessoa dinâmica, um empresário de visão, uma pessoa que contribui enormemente para o crescimento do Estado de Goiás e do Brasil. Quero cumprimentar também o José Mário Schreiner, nosso companheiro, pela expressiva votação que teve nesse último pleito para deputado federal. Desejo todo sucesso, acredito que você deve ocupar um espaço importante aí no cenário nacional, no cenário político nacional. E também cumprimento o José Evaristo, o nosso presidente da Federação do Comércio, que tem também realizado excelente trabalho. É uma pessoa dinâmica, de visão, que tem participado nos assuntos de importância aqui da nossa cidade e do nosso estado. Nós devemos, assim, um tributo ao José Evaristo, um empresário de visão, um líder classista de primeira linha, desse que o Brasil precisa para que possa desenvolver mais. O SEBRAE tem desenvolvido um excelente trabalho para os empresários, com aporte, com suporte técnico, esclarecendo dúvida, treinamento. É uma instituição imprescindível para a fomentação do empresariado. E o transporte não foge à regra. A grande maioria das empresas de transporte no Brasil são formadas por pequenas empresas, microempresas. E, então, nesse cenário, contribui também para a consolidação do setor de transporte como atividade econômica de importância. Nós precisamos desenvolver muito a tecnologia nessa nossa área de transporte, porque o mundo é globalizado e o Brasil, embora esteja crescendo a taxas muito pequenas em comparação com o mundo, é claro, e nesses últimos meses até negativamente, né, mas isso é momentâneo, nós precisamos desenvolver a atividade de transporte, de maneira a acompanhar os grandes países que têm se deslanchado nesse setor. O Brasil é um país continental de grandes dimensões e nós precisamos ter um sistema de transporte bastante evoluído tecnologicamente, pessoas instruídas, e nisso o SEBRAE vai fazer a diferença. Completando um pouquinho, nós temos que modernizar essa legislação trabalhista. Isso não pode estar da forma antagônica como está. O trabalhador servidor e o trabalhador investidor tem que estar junto, o propósito é um só. Se você fortalecer o segmento produtivo, você está fortalecendo a mão de obra e aumentando a concorrência e aumentando o valor do salário. Então temos que ir junto, não podemos estar em posições antagônicas. Nós precisamos acabar com a burocracia nesse país. A burocracia emperra esse país nosso. Temos que nos livrar disso aí. Nós temos que simplificar a questão tributária. O país não pode, aí realmente cada estado tem uma legislação diferente, você tem um marasmo com relação a essa questão tributária. Isso aí é uma coisa que assusta o mundo. Quando estivemos na Coreia e no Japão, os empresários falaram para nós, vocês têm um problema na legislação trabalhista, vocês têm um problema na questão ambiental, para você tirar uma licença lá no Brasil é a coisa mais difícil, a burocracia, e eles são tão avançados
que eles falam assim, como é que o Brasil aprova a lei do caminhoneiro? Um país da dimensão do continente, querer que um caminhoneiro fique 4 horas parado na estrada fazendo o quê? Então o Brasil tem que pegar o seu rumo, acertar corrigir os seus erros, porque o mundo começa a ficar com o pé atrás com relação aos investimentos no Brasil. E isso é função nossa. Aqui em Goiás nós temos essa diferença, principalmente que você viu aqui três entidades aqui que representam o setor produtivo do Estado de Goiás, e com detalhe, nós somos irmanados. Nós entendemos que não tem como uma indústria ser forte se não tiver uma produção agrícola forte, e não tem também como a indústria ser forte se não tiver uma atividade de comércio forte. Então essa coesão de propósito, puxando o mesmo rumo, é que faz com que nós aqui no Estado tenhamos a diferença. E interagindo com o governo, que seja do município, que seja do Estado, mas é trabalhando em prol de o bem do nosso Estado, o bem da nossa gente, da nossa população, dos nossos trabalhadores, que nós temos muito a fazer, principalmente eu, Mário e o Evaristo, ao nosso sistema S, na assistência aos nossos trabalhadores, trazer para eles um ambiente bom de trabalho, para que eles tenham mais produtividade, se sintam felizes e qualificados. Nós hoje vivemos a era do conhecimento. Então é através do conhecimento que você atinge a eficiência e a eficácia lá na frente. Senhores, eu vou interrompê-los aqui para trazer aqui as empresas que investem e tornam o programa Negócio possível para todos os goianos. Sem essas empresas é impossível fazer o programa com essa importância. E eu agradeço a Coca-Cola, através do meu amigo Zé Alves, Locagin, através do Lúcio, máquinas pesadas para o Estado de Goiás, Creme Mel, através do seu presidente, o Antônio, e claro que a FIEG, sem a parceria do Pedro seria impossível, e a SETSEG, o Paulo Lustosa. Eu agradeço a cada um de vocês e eu trago aqui as empresas para se apresentarem. Vamos acompanhar. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Economia na mesa. Coca-Cola. A dica de hoje é para você aproveitar aqueles pedacinhos de queijo que sobram e ficam endurecidos. Rale e guarde um recipiente fechado e aí salpique nas suas receitas. Quer outra dica para fazer render mais? Coca-Cola 2 litros retornável. Levando a garrafa, a Coca-Cola sai por apenas R$ 3,69. É a escolha inteligente que faz diferença no fim do mês. Coca-Cola retornável. Sua refeição pode ser essa Coca-Cola toda. De volta com o programa Negócio, entrevistando Pedro Alves, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, juntamente com os nossos 2 convidados, José Mário e José Evaristo. E aí, para o agronegócio e para o comércio, como é que vocês pretendem interagir e que importância tem isso para o pequeno empresário? José Mário. O Sebrae Goiás, ele tem feito um papel excepcional. A harmonia, a convergência com que o Sebrae Goiás tem trabalhado, tem atendido a todas as expectativas e as demandas oriundas dos diversos setores, seja ele da agricultura, da indústria, do comércio, de serviços. A gente observa uma satisfação muito grande. E isso, é claro, é oriundo de uma gestão que vem sendo muito bem conduzida pelo Marcelo Baiocchi, com todos os conselheiros, que é o presidente do conselho, e também pelos diretores que atuam, Manuel Xavier, o Wanderson Portugal, diretor técnico, e também a Luciana Albernaz, diretora administrativa. Então, portanto, parte da Federação da Agricultura, principalmente do micro e pequeno empreendedor rural, nós temos uma parceria muito boa. E a eleição do Pedro, eu acredito que ela vem a coroar esse trabalho. Uma eleição que, é claro, que teve uma outra candidatura, e isso faz parte, é legítimo do processo democrático. E é bom para o sistema. É bom, também, faz parte do processo democrático, mas foi construído essa candidatura do Pedro, de acordo com várias entidades representativas das federações. Existe, é claro, já uma tradição onde existe uma alternância das federações na ocupação da presidência do Conselho, e nós tivemos aí a felicidade de o Pedro colocar o nome dele à disposição,
onde houve uma convergência para esse nome. Então a nossa expectativa ela é muito positiva, né? Primeiro pela representatividade que a Federação da Indústria tem, pela competência do Pedro Oliveira, nosso companheiro, nosso amigo, né? E também pela diretoria escolhida. O Igor Montenegro, que vem a substituir o Manuel Xavier, ele é uma pessoa de alto gabarito, que tem um conhecimento tanto na área pública como na área privada. Ele é oriundo na iniciativa privada, mas também tem a sua passagem pela vida pública, que é importante, e a continuidade do Wanderson Portugal com a Luciana Albernaz. Então, portanto, nós temos uma expectativa muito grande, inclusive de ampliarmos as nossas parcerias em função de quê? Para que nós possamos dar atendimento, dar incentivo e apoio aos micro e pequenos empresários, que, como a gente diz, e você falou com muita propriedade, Debré, às vezes eu vejo isso, principalmente na área da agricultura, que a pessoa tem medo de crescer. Porque se ela crescer, ela é excluída daquele processo, ela é excluída daquele regime fiscal, né? Ela é excluída de linhas de crédito. Então, portanto, muitos empresários, eles preferem ficar no seu tamanho para que eles não sejam, como você mesmo colocou, muita propriedade, tem que pagar a conta antes de crescer. Então, é um processo onde o SEBRAE ele é muito importante, no apoio, na orientação, no incentivo a essas pequenas micro e pequenas empresas oriundas de todos os setores. E o SEBRAE Goiás, a gente que está no estado de Goiás, que mora aqui no estado de Goiás, podemos ter um orgulho muito grande que nós temos um dos melhores SEBRAEs do Brasil. Isso não é a gente que afirma, mas são as pessoas que afirmam esse trabalho. Isso fruto da convergência das instituições e das pessoas que têm muita responsabilidade no trato com as micro e pequenas empresas. Algo que nós precisamos estarmos bem atentos é que nós temos aquelas empresas que ficam com medo, Pedro, de crescer e aí fica segurando as rédeas da empresa. Esses dias eu participei de uma reunião de um dono de uma construtora, já grande, ele temeroso, porque ele não quer combater, Zé Evaristo, as grandes construtoras, provavelmente que vêm de fora. E ele segurando, recusando contratos por conta disso. Que é ruim, essa descrição dessa realidade é muito ruim. Mas nós temos a outra também, Pedro, que é aqueles que mascaram a realidade das suas empresas, abrindo pequenos CNPJs, talvez em poucos lugares do mundo tenha isso. Ele, para não crescer, ele vai se fragmentando e vai cortando parte da sua empresa, acaba tendo 10, né, CNPJs. Vai fracionando o processo. Exatamente. Não, que o que é ruim também, porque tenta sonegar, e o que é complicado. É mais ou menos como alguém que tem que crescer e para aproveitar a mesma roupa, ele vai todo dia e corta um pedaço da perna para aproveitar a mesma roupa. Né? Agora, é importante a gente ressaltar isso, né? O Brasil, infelizmente, muitas vezes prega esse divisionismo entre o pequeno e o grande. Né? O Brasil é um país que é acostumado a fazer esse tipo de coisa. E a gente vê isso com certa frequência. Olha, se crescer, você está fora. Né? E não é um processo, nós temos que ter um processo inclusivo, como você mesmo colocou, na questão do fracionamento. Isso não é bom. De repente, o próprio empresário perde a governança do seu negócio. Né? Então, nós temos que discutir essas questões com muita grandeza. Eu me lembro muito bem no Pronaf, Pedro Evaristo, né? O Pronaf tinha o Pronaf A, B, C. De repente, o pequeno produtor ele cresceu, deu um passinho a mais, ele caía nas covas dos leões. Né? Ele era jogado para o mercado. Não pode, nós temos que ter escalas. E fazendo isso tanto no regime fiscal, como em linhas de crédito, taxas de juros, é de construindo uma plataforma, uma escadinha, fazendo com que o empresário ele consiga ir crescendo, consiga até ele ser um grande empresário, como já foi dito aqui pelo Pedro. Todo grande empresário, ele foi pequeno empresário um dia, todo grande produtor, ele foi um pequeno produtor, todo grande comerciante, ele de repente foi um pequeno comerciante. Então, criar condições para que as pessoas possam continuar crescendo, porque é importante para o país. Às vezes, nós temos um conceito de que a empresa, ela visa lucro. Peraí, nós vivemos num país capitalista, visar lucro não é proibido, então, mas parece que na cabeça das pessoas é um preconceito. Não, você fala empresa, lucro. Não, eu quando falo empresa, eu vejo emprego, bem-estar, geração de emprego, qualidade de vida para as pessoas. Não tem, Zé Evaristo, parecendo aqueles temas, como nós fomos colonizados, né? Vinham e pregavam para nós que, olha, é pecado, vai para o inferno se você tiver como objetivo ganhar, ter lucro. Nós tivemos esse processo, parece que está interiorizado dentro do nosso DNA. Zé Evaristo, não tinha que ser correto, quer dizer, é isso que o Zé Mário falou, Pedro,
que todas as empresas fizessem parte da cultura nossa. Obrigatoriamente, ela teria que crescer, quer dizer, nasce pequena, mas teria que ter toda uma política. E o Estado trabalhando junto com as federações, com todos unidos, para que obrigatoriamente aquele que nasceu pequenininho, ele tivesse a visão de crescer grande. Não teria que fazer parte da nossa cultura, Zé Evaristo? Acredito que sim. Agora, a política tributária aqui no Brasil, ela penaliza quem está querendo crescer. A tributação no caso do micro e pequeno empresário, ela é uma escadinha. Quanto maior aumenta o faturamento, maior a tributação. Você começa ali embaixo com 4%, no caso do super simples, e quando você chega a 3 milhões e 600, 3 milhões, você já está pagando 11,61%. Veja que você sai de 4 e chega a 11. 11 já está perto do regime quase que normal. Por mais um pouquinho você cai no regime normal, aí a tributação é muito maior, inclusive. Mas ele sabe que cada degrau que ele for conquistando de faturamento, volume de venda, ele está pagando mais impostos. Por isso que ele abre uma segunda, terceira empresa para fugir e não crescer. Então, o sistema tributarista, ele é esse o regime. O Simples Nacional foi discutido bastante para ser um instrumento de favorecer o crescimento. Mas essa escada tributária, ela faz com que a pessoa não queira mudar de degrau, mudar de alíquota, que ele permanece, não sei. O Sebrae tem uma instituição, Debré, muito importante para nós. Por quê? Ele é mantido com recursos do setor empresarial, não tem recurso governamental. É bom que se diga para o telespectador que ele tem, é uma entidade privada, inclusive como o Sistema S, como todos, Senac, Sesc, Senar, todos nós somos instituições mantidas pelo setor privado. Então o Sebrae é assim, e não tem recurso governamental. Ela mesmo se mantém. Recurso próprio, vindo do setor produtivo, de modo geral, o caso do Sebrae. Então, é preciso que a gente tenha a compreensão da importância do Sebrae na qualificação, na orientação do pequeno empresário, porque hoje nós estamos observando a mortalidade infantil precoce do micro e pequeno empresário. Cada 10 empresas pequenas que abrem, 7 estão fechando a porta aí com um ano e meio, fecha as portas. Porque às vezes não tem uma qualificação, não se prepararam. O Sebrae tem essa missão de preparar o micro e pequeno para que ele possa se manter e crescer no seu negócio. Mas a maioria entra abre uma porta, abre uma indústria, um comércio ou uma pequena empresa na área da agricultura, sem muita qualificação. Então, em pouco tempo, ele está fechando as portas. Primeiro, porque não faz uma boa pesquisa, onde deve abrir, que tipo de negócio deve abrir, aonde deve abrir, em que bairro, que tipo de produto ele deve trabalhar, e para produto destinado a que classe, A, B ou C. Então, isso faz com que ele tenha uma vida muito curta. E a gente precisa trabalhar isso. O Sebrae vai continuar fazendo um trabalho nessa qualificação. Presidente, só fala para nós encerrarmos esse bloco. Você tem ouvido tantas pessoas importantes ter colocado isso sobre seus ombros, mas essa atribuição é importante. Aumenta aí a consciência de que aumenta muito a responsabilidade. Com tantas pessoas confiando no nosso trabalho, é evidente que a gente tem que corresponder a essa expectativa. Mas a gente... eu às vezes uso a palavra Deus, né, que nos abençoa. Não tenha dúvida, a gente vai tentar fazer o melhor ali, disponibilizar. Sucedeu o Marcelo Barral, que foi um grande presidente do Conselho Deliberativo, uma pessoa que fez um trabalho muito bom e uma pessoa muito boa de relacionamento. Nós temos que entender que o relacionamento é coisa importante, que nos ajuda, que nos fortifica, né? Inclusive até com servidores do Sebrae. Eu quero ter uma aproximação com todos os servidores do Sebrae, porque eles é que movimentam a máquina do Sebrae. Então, logicamente que você tem que ter lá uma liderança,
em determinadas ações e tal, mas quem faz e executa são os servidores, e eles merecem o nosso respeito. A gente quer ter uma aproximação muito grande com isso. E a questão da microempresa é isso, nós temos que procurar qualificar esses empresários na questão da gestão, na questão da consciência de administração financeira, a visão de marketing, a questão de como que ele conduz a sua empresa no rumo certo, né? Pesquisar o mercado, vai abrir uma empresa, ele tem que saber, eu vou abrir tal bairro, ali permite fazer esse tipo de negócio, será que ali viabiliza, né? Um dia uma pessoa estava montando uma padaria ao lado de uma grande padaria, eu comentei, falei, gente, mas ali, só se for muito mais eficiente que o outro, mas o outro é muito grande, então quer dizer, tem que ter estudo, tem que ter essa pesquisa. E com relação à questão do empresário, Debrey, eu quero pedir a licença de dizer para você o seguinte, o empresário, ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador que ele trabalha mais de 12 horas por dia, ele não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, ele investe o capital dele sem nenhuma garantia de retorno. Então o empresário no Brasil precisa ter mais respeito, precisa ser mais reconhecido. Você vai numa Alemanha, você vai nos Estados Unidos, eu estive agora na Coreia e no Japão, o empresário é uma personalidade no país. Por quê? Ele gera o emprego, gera renda, ele gera os produtos que nós precisamos para consumo. Senão como é que nós estaríamos vestidos aqui de gravata, se não é um empresário que produz, que faz o investimento? E ele é o braço do governo para arrecadar os impostos. E é o grande arrecadador dos tributos que vai para o governo fazer as ações que precisam fazer. Então, esses países desenvolvidos, né, lá a Coreia, eu fiquei impressionado, 2 países, Coreia e Japão, arrasados, e em poucos anos, quer dizer, em 50 e poucos anos, se tornaram potência no mundo. Por quê? Se uniu o trabalhador e o empresário e o reconhecimento do poder de que era importante, e hoje são potências no mundo, e que geram riqueza, geram benefício, tudo isso. Então o empresário precisa ser mais valorizado, e precisa começar pelo pequeno e médio empresário. Esse que nasce, o Evaristo falou na precocidade das empresas em findar o seu trabalho, nós temos que trabalhar nisso. Essa questão da barreira que tem do faturamento, que hoje é um limite aqui em Goiás de 3 milhões e 600, em outros estados é 3, ou é 2 e 400, essa barreira nós temos que mudar. Se ela está dando problema, é sinal que a lei não foi bem feita. Isso, uma pessoa uma vez me falou isso, falou assim, ó, se nós vamos colocar a lei em evidência, que é a questão do Código de Defesa do Consumidor, se ela começar a dar problema demais, é porque a lei não foi mal feita. Nós não podemos. Então, essa questão do micro e pequeno empresário, essa legislação, nós precisamos estudar uma maneira de vencer isso, para tirar essa inibição de que esse pequeno empresário não pode crescer. Pelo contrário, ele tem que crescer, porque ele crescendo, ele precisa de mais emprego, ele vai gerar mais impostos. Então, é muita coisa que precisa só cresce quando o empresário cresce. Isso, Pedro, nós gravamos aqui, você citou o nome dele, Marcelo Baiocchi, que faz uma prestação de contas do seu mandato e deseja votos de sucesso. Vou encerrar esse bloco, o programa está sendo gravado 2 programas específicos, até por conta da liderança que nós damos conta de reunir isso aqui, José Evaristo, não é fácil não, é presente de Deus. Então nós temos que explorar isso o máximo para o bem do nosso Estado. Encerro esse programa então com a fala do ex-presidente, o meu amigo e irmão Marcelo Baiocchi. Vamos lá. O SEBRAE é uma instituição que visa apoiar e fomentar a micro e pequena empresa. Então, todos os recursos oriundos do SEBRAE, que vêm através da contribuição das empresas, ele tem por objetivo fazer com que o empreendedorismo no nosso estado de Goiás, as micro e pequenas empresas, os pequenos negócios, possam ser atendidos nas suas necessidades, que seriam consultoria, assessoria, cursos, palestras, todo tipo de evento de qualificação dos empresários e com isso a gente fazer com que o nosso estado seja cada vez mais competitivo, porque o SEBRAE, diferentemente das outras instituições do Sistema S, ele capacita, ele qualifica o empresário, o dono do negócio, enquanto as demais qualificam a mão de obra. E então o SEBRAE vem para poder fazer com que alguns fatores melhorem a condição do empresário no estado, tais como maior sobrevida das empresas, maior capacidade de crescimento com segurança dessas empresas, discussão de uma menor
tributação para micro e pequena empresa, através da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. E assim o SEBRAE atua em parceria com as entidades que compõem o Fórum Empresarial em Goiás, que estão no Conselho do SEBRAE, como a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, da Agricultura, FCDL, a FACIEG e todas as demais que também compõem, que ali está o governo do Estado, universidade, bancos. Então, esta é a forma com que o SEBRAE atua, buscando sempre o melhor para a empresa no estado de Goiás. Quando nós tomamos posse, nós decidimos fazer com que o SEBRAE pudesse continuar o crescimento que já vinha sendo dado na gestão anterior a nós e fazer com que o SEBRAE pudesse estar mais regionalizado ainda, mais interiorizado ainda. Então, nós partimos para poder abrir novas agências, novas regionais, e hoje nós estamos com, entre regionais e agências, em mais de 40 municípios, que representam 80% das empresas em Goiás. Então, nós conseguimos realmente atingir aonde o empresário está para poder levar o serviço até ele. Desde agências regionais no interior do estado de Goiás, lá no norte, como Posse, até Catalão, Caldas Novas, Goiás, Goianésia, e assim pelo estado de Goiás inteiro, onde você anda hoje, as agências do SEBRAE estão presentes. Vale salientar que todas elas em parceria com o empresariado do município, as entidades empresariais nos apoiam, às vezes fornecendo espaço, às vezes com apoio de mão de obra e também com a própria prefeitura. É necessário que o município apoie a permanência do SEBRAE naquele município. E é fácil de detectar quando o SEBRAE chega no município. As vitrines das lojas ficam mais bonitas, mais organizadas. A cidade passa a ter empresas mais competitivas e o município acaba comprando delas porque elas entendem como é que é fácil vender para o poder público e passa a ter um grande cliente que é o próprio poder público daquele município. E assim, através de cursos, palestras, treinamentos, missões, a gente consegue fazer com que o município passe a ter mais a veia do empreendedorismo e passe a fortalecer mais o comércio, indústria, serviço e agricultura daquela região. O nosso agradecimento aí chegando ao final da nossa gestão, depois de 4 anos, é principalmente a casa. O SEBRAE é uma instituição que eu falo que realmente é diferenciada. A capacidade de trabalho, a capacidade de produção dos nossos funcionários é de altíssimo nível. E depois a nossa diretoria, que teve a competência através do Manuel Xavier, da Luciana Albernaz, do Wanderson Portugal, tiveram a competência de ouvir o anseio do Conselho de Administração e dar direção na instituição. Eles foram muito competentes e conseguiram fazer com que o SEBRAE de Goiás hoje ser reconhecido como um dos melhores do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, não teríamos feito nada se não fosse o Conselho de Administração. O nosso Conselho de Administração, por essas instituições que eu já nominei aqui algumas, foram as que deram apoio para que tudo isso acontecesse, para que a gestão dos recursos nossos pudesse multiplicar e atingir o objetivo de fazer com que diversos segmentos, sem distinção de qual a área que atua, todos os segmentos foram atendidos que nos procuraram e até aqueles que não nos procuraram, nós fomos buscar para poder fomentar. E hoje a gente vê que tem segmentos muito fortes que foram implementados, foram fomentados ali dentro do SEBRAE. Então, o SEBRAE é uma máquina de fazer grandes empreendedores. Pedro, todo o programa, Zé Mário, Zé Evaristo, eu tenho aprendido muito, porque eu aprendo com os senhores, que já fizeram um trabalho de doação, de sacrifício, mas o que eu tiro de proveito dessa entrevista é entender a importância de nós desmistificarmos e trabalharmos a questão cultural, né? Aqui no Brasil, como você já mesmo disse, o empresário aqui ele é criminalizado, né? Nós falamos várias vezes isso no Brasil, nós precisamos dar valor a quem tem valor, né? E isso é uma forma de nós podermos trabalhar isso. Pedro, te agradeço mais uma vez, desejo boa sorte, obrigado por vir ao programa, nos dá a honra de receber e a gente poder, claro, levar a informação com conteúdo para você, que é o motivo do nosso trabalho, você que escolheu nos assistir. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Um grande abraço aos senhores. Até mais.
Programa Negócios, com Debré Bucar.